Doutora Ângela, eu que agradeço, tá? A sua generosidade de nos oportunizar este momento, porque é muito importante que nós possamos discutir todas as alternativas que nós temos que dar para a parte, para os usuários, para os advogados. Então eu falo assim, que eu já estive como advogada, né? E hoje eu estando do lado de cá, talvez tudo aquilo que eu já passei, ele sirva um pouquinho para que eu me torne uma profissional melhor. Então, às vezes eu sinto as dores dos advogados, as dores das partes, e a gente sabe como que é a estrutura do Poder Judiciário. Então, a gente tenta dar as mãos, acho que o nosso sistema precisa dar as mãos, para que a gente possa caminhar e deixar aquilo onde predomina a autonomia da vontade das partes, para que eles decidam entre si, deixe para que o Judiciário interfira naquilo que realmente precisa daquela decisão judicial, onde efetivamente o juiz, não, aquele caso eu preciso dar a decisão porque as partes não estão solucionando. Então, assim, eu agradeço de coração este momento, Fabiano, que está sempre conosco, né, Fabiano? O IBDCom faz parte, né, deste momento. Então, eu trouxe aqui para vocês este materialzinho, tá? Já para a gente dar início, falando aqui da desjudicialização através das serventias extrajudiciais. Então, como a gente tem bastante estagiários aqui, eu vou falar um pouquinho do que é o serviço extrajudicial, que eu não sei se todos têm conhecimento, né? O serviço extrajudicial, ele está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 236, e ele diz que o Poder Judiciário vai realizar esses concursos públicos de outorga das delegações para a prestação desses serviços que visam garantir essa publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. E por que nós temos que dar as mãos? Porque os serviços extrajudiciais, eles são um braço do Poder Judiciário. Nós estamos aqui do lado do Poder Judiciário, nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Justiça e tudo aquilo que pode ser feito sem a esfera judicial está sendo oportunizado aqui pela via do consenso, pela via extrajudicial. Então, os dados do Justiça em Números, né, que eu até coloquei aqui do ano de 2022, ele demonstra a quantidade de processos que vocês recebem anualmente. Então, o acesso à justiça, nós temos lá, né, justiça em números, né? Sim, mas aquelas vertentes lá, né, das correntes da justiça, do primeira geração, da segunda, né? Então, ele vem numa crescente que tanto propiciou um acesso melhor à justiça, mas também nós temos cada vez mais, muitas vezes, demandas que as partes e os advogados ajuizam sem mesmo ter uma possibilidade de consenso, uma possibilidade de conversa, uma mediação entre as partes. Então, por isso, terminou aqui em 2022, são 81,4 milhões de casos pendentes. E muitos casos deixam as partes, às vezes, sequer tentam ver se é possível uma negociação, uma composição. A próxima figura demonstra aqui o número de municípios sede e as unidades judiciárias por tribunal. Isso eu trouxe esses dados porque o serviço extrajudicial, ele é objeto de delegação por parte do Estado. Então, muitas vezes, o tabelião, o registrador, ele está em lugares que não são sede de comarca, que não tem um juiz, não tem alguém que possa auxiliar. Então, por isso a gente vem tentando trazer isso para a sociedade como mais uma forma também de você ter acesso à justiça por meio das serventias extrajudiciais. Então, nós temos pelo menos em cada município, né, do nosso estado, nós temos um registro civil das pessoas naturais e os tabelionatos de notas também, para que as pessoas possam ali tirar as suas dúvidas e resolver todos aqueles procedimentos, aquilo que dá pelos cartórios. Eu trouxe aqui para vocês. Então, esse movimento de desjudicialização, nós temos hoje a possibilidade de reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetivas. Então, antes, eu lembro que teve uma vez que eu tinha entrado com uma demanda dessa. Então, antes era aquele processo moroso para, né, reconhecer, tinha citação, tinha defesa, tinha sentença, tinha recurso. E hoje, por um processo simplificado, é possível o reconhecimento da maternidade ou paternidade socioafetivas. E nisso, a lei ela é clara, né? O provimento. Caso queira reconhecimento dos dois, maternidade e paternidade, aí só pela via judicial.
Temos também as retificações de prenome e gênero, né, que antes também tinha que ter um processo, tinha que ter a necessidade daquela cirurgia de redesignação sexual, e hoje não. Hoje nós temos um provimento que foi editado pelo Conselho Nacional de Justiça que permite que todas essas retificações também sejam feitas por meio do cartório. E com isso também reduzindo esse quantitativo de demandas para o judiciário e que vocês realmente possam dar aquela atenção para aqueles casos em que seja realmente necessária a intervenção. Doutora, desculpa, só uma dúvida. Quando faz essa modificação do nome, né, para o nome social, que é aquele que as pessoas trans, por exemplo, né, elas nascem biologicamente mulheres, depois elas se reconhecem como homens, elas podem ir ao cartório e modificar o seu nome, para não passar o constrangimento de nos locais serem chamadas pelo nome feminino, se elas hoje são um homem, né? Mas o que acontece com o registro civil primário, originário? Ele recebe só uma averbação? Isso. Mas então, quer dizer que se um dia eu quiser saber a origem dessa pessoa e querer saber se ela é uma pessoa trans, eu poderia ter acesso a isso? O que acontece? Os atos são objeto de averbação, entretanto, até por conta da LGPD, as certidões de inteiro teor só podem ser solicitadas, né, mediante a parte interessada ali. Você tem que ter, ou a parte tem que assinar o requerimento toda vez que solicita a certidão de inteiro teor, que é onde vem esses dados mais sensíveis, né, dados que dizem relação à privacidade, tá? Então, ou com autorização judicial. Então, a pessoa pode ficar tranquila. E só mais uma pergunta, me desculpe interromper. Sim. Aí é emitida uma nova certidão e a pessoa pode, por exemplo, modificar essa certidão várias vezes? Ou, por exemplo, passei a me chamar João, eu não posso daqui 10 anos dizer que quero me chamar Pedro? Não, então, a norma hoje, ela fala que é permitida uma vez, né? A retificação de nome e gênero, uma vez. E, inclusive, também teve uma recente alteração, que é até a alteração do prenome, que antes só tinha aquele princípio da imutabilidade do nome. Hoje, alcançada a maioridade, é permitida a mudança do prenome uma vez, de forma extrajudicial, perante as serventias. E o mais importante, que essa retificação, eu nasci em São Paulo, hoje eu moro em Mato Grosso, eu posso ir em qualquer cartório de registro civil das pessoas naturais e fazer esse pedido, tá? Porque nós temos uma central de registro civil, eu pego aquele pedido e mando dentro da central para o outro cartório, ele faz o procedimento e depois me devolve já a certidão retificada e eu só materializo. Tá? Então, tudo isso veio para facilitar, né? Então, temos essa mudança de prenome com a inclusão também do nome familiar, tudo isso de forma extrajudicial, as conciliações, as mediações que também podem ser feitas no âmbito das serventias. E como advogado, sim. A norma fala que se uma das partes estiver acompanhado de advogado, a outra também precisa, mas eu entendo que para os atos, por exemplo, de divórcio, assim, a lei exige a presença do advogado. Mas, por exemplo, mudança de prenome. Não precisa de advogado, não. Só Obrigada. A própria pessoa, por nada. Não sei se eu estou atrapalhando. Não, pode, é importante. Vocês podem me parando, que é importante, tá? Como que é? A senhora falou dos cartórios, como que chama? Central de Registro Civil. Porque às vezes eles vêm também perguntar com relação ao divórcio, né? Que às vezes está casado em outro lugar e quer uma certidão de casamento lá atualizada, então também serve. Serve. Em qualquer cartório. Qualquer cartório. Tem o site, não? Tem, eu vou passar depois os dados, tá? Legal. Então, eu coloquei como era o procedimento, então, antes dessa lei, 11.441. Antes, todos os processos de inventário, eles eram judiciais. Então, nós passamos por esse, né, por conta desse acesso à justiça, que aumentou as demandas dos tribunais, nós vivemos esse movimento de desjudicialização. Então, cada vez mais, algumas atribuições que antes somente que haveria essa necessidade daquela tutela jurisdicional, hoje podem ser feitos pela via extrajudicial. Isso sem contar outros atos. Hoje eu me referi mais a registro civil, a tabelionato de notas, mas nós temos diversas retificações no âmbito do registro de imóveis. Hoje nós temos uso do campeão extrajudicial, adjudicação compulsória. Então, diversos atos. Até o protesto hoje ele está tendo uma possibilidade de negociação antecipadamente à realização do protesto, né?
Também agora, recentemente, a possibilidade das buscas e apreensões também pelo registro de títulos e documentos. Então, a gente vê que cada vez mais algumas atribuições estão sendo permitidas pela esfera extrajudicial. E nisso, essa lei 11.441, ela deu o start, ela deu pontapé para esse movimento de desjudicialização, através do qual ela previu o seguinte: olha, as partes são maiores, as partes são capazes, tem advogado, você pode fazer o inventário e a partilha pela via extrajudicial. Então, isso aí alterou o artigo 982 do nosso Código de Processo Civil, que eu trouxe aqui. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado, um advogado comum ou advogado de cada uma delas, e vai ser feita aquela lavratura da escritura pública de inventário e partilha. Então, nós tínhamos esses requisitos. Interessado, não havendo testamento, interessado incapaz, todos capazes e concordes, era possível. E nós tivemos recentemente o provimento, foi o 25 de 2022, que ele estabeleceu a possibilidade de lavratura das escrituras públicas de inventário e partilha e também de divórcio, mesmo tendo menores pela via extrajudicial, em casos nos quais haja consenso entre as partes. Então, acho que esse é o nosso principal tema aqui da nossa discussão. Então, eu trouxe essa novidade para vocês. E com testamento também, né, doutora? Com o testamento, doutora, ainda tem a necessidade do cúmplice, tá? Abre-se o testamento. Abre-se o testamento, mas pode fazer lá depois, né? Confesso para a senhora que eu estou terminando minha dissertação de doutorado e o tema é justamente esse. Eu estou defendendo a possibilidade de desjudicialização da abertura de testamento também por meio de escritura pública, tá? Então, a gente tem bastante estudo já nesse sentido, porque o tabelião que fez o testamento. Não tem por que ele não chancelar aquele testamento também se as partes, claro, sempre que existir consenso. Quando não tiver consenso, não. Aí vai para a justiça. Mas o movimento que está se buscando é justamente essa autonomia das partes, para que naqueles casos em que todos estejam concordes, não haja litígio, vamos resolver de forma extrajudicial, Então, o artigo 340 da nossa CNGC, então, nós temos uma consolidação normativa que regula todo o procedimento do foro extrajudicial, tá? Então, esse provimento, ele trouxe essa possibilidade de realização Aqui ele traz separação, ainda é discutível aquela, Ainda nós fazemos alguns, já fiz restabelecimento de sociedade conjugal também. Às vezes ainda a gente acaba fazendo, viu que a pessoa separou lá, deixou e não divorciou, então acaba aparecendo ainda, Então ele diz assim, que a possibilidade de lavrar escrituras de separação, divórcio, inventário e partilha, e também de sobrepartilha e restabelecimento da sociedade conjugal na separação antes do divórcio, não impede que os atos sejam realizados judicialmente, podendo ser iniciados pela via judicial e, desistindo as partes, reiniciados pela via notarial, sendo que, uma vez iniciados os procedimentos para escritura, as partes podem, a qualquer momento, solicitar a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 dias ou desistir e ingressar com a competente ação pela via judicial. Tá? Então, isso é o que estava previsto antes, no caput do artigo 340. E como foi essa alteração legislativa? Então, ele fala o seguinte, que as escrituras públicas previstas no caput não necessitam de homologação da autoridade judiciária e deverão ser levadas diretamente pelas partes aos serviços competentes para averbação ou registro, conforme o caso, sem necessidade de processo judicial. Então, até aqui era o que estava previsto no Código de Processo Civil, E ele inova e traz o seguinte, salvo os casos de inventário e partilha em que haja interessado incapaz ou menor de idade, caso em que deverá seguir o procedimento previsto no parágrafo 5º, tá? Então, vamos ver como que vai ser esse procedimento. O parágrafo 2º, ele diz a questão da liberdade. Então, as pessoas, elas têm a liberdade de procurar o tabelionato de notas de confiança para lavrar o seu ato notarial.
Eu moro em Várzea Grande, mesmo assim eu quero vir presencialmente em um cartório? Eu posso. Não tem necessidade de eu lavrar só naquele cartório. Hoje ainda nós temos os atos eletrônicos pelo e-notariado, né? Isso aí tem uma regrinha de competência, doutora, por conta que os estados têm tabelas de emolumentos diferentes, então para evitar uma concorrência entre os estados, houve uma fixação de regrinhas de competência. Mas quando o imóvel ele é do estado e a parte também mora no estado, esses atos eletrônicos podem ser lavrados em qualquer tabelionato do estado. Que maravilha! Tá? Uma situação, vamos imaginar que uma pessoa tem um imóvel em São Paulo, a mãe deixou um imóvel em São Paulo e ela reside aqui, também vai ser competente tanto qualquer cartório daqui quanto qualquer cartório de lá de forma eletrônica. Aí se tiver imóvel em São Paulo, se tiver imóvel em Curitiba, também aumenta-se aí a competência. Aí pode escolher qualquer tabelionato. Maravilha. Bom. Então vamos lá, como que funciona o procedimento, tá? Também o parágrafo 3º ele vai dizer que a escritura também de divórcio ou dissolução de união estável também pode ser realizada em cartório quando houver filho menor de idade ou incapaz. Então o Ministério Público atua? Sim, atua. O parágrafo 5º, doutor, ele diz assim: em caso de interessado incapaz, a minuta final da escritura pública de inventário ou partilha, acompanhada da documentação pertinente, será submetida à homologação do juiz competente, precedida a manifestação do Ministério Público. Então, como que é o procedimento? As partes dão entrada no cartório, nós fazemos toda a qualificação, fazemos a minuta, verificamos o recolhimento do imposto, se está tudo ok. Eu faço um ofício endereçado para as varas, informando que segue minuta para homologação nos termos do provimento 25 de 2022. Então, qual que é o procedimento? Vocês recebem esse processo, encaminham para o Ministério Público dá o parecer, vem a doutora Ângela, o doutor Sérgio e dão uma decisão. E a gente tem que constar na nossa escritura que aquela escritura foi lavrada conforme a autorização judicial, proferida nos autos do processo tal, vara tal, pela doutora Ângela, isso que, assim que vai constar na nossa escritura. Ah, então o Ministério Público só atua a partir do judiciário, quando chega na fase judicial. Lá no cartório... Não. Entendi. Isso, então assim, eu acredito que nós precisamos trazer esse procedimento e organizar, porque assim, alguns processos que foram ajuizados acabaram demorando um pouquinho mais, mas eu acredito que a gente organizando isso, né, trazendo esse conhecimento para todos, a gente consiga criar um fluxo melhor para as partes. Larissa, posso? Pode, claro. Vou intervir. Por favor, doutora. Veja só que interessante. Quando eu tive contato com esse procedimento pela primeira vez, o que eu fiz? Eu estava com os meus clientes, nós fizemos uma minuta de acordo, um termo de acordo, em que nós previmos o divórcio, que nós previmos as questões dos alimentos para a cônjuge feminina, para o cônjuge masculino. Nós definimos a partilha de bens e, como havia criança, nós definimos a guarda e construímos um plano de parentalidade e alimentos. Por incrível que pareça, quando há consenso, é possível construirmos um belíssimo plano de parentalidade. A justiça, a dinâmica, muitas vezes o litígio das partes não permite. Mas como nós temos a fase consensual, como ali ambos os genitores já entenderam que a sua importância é criar e educar aquela criança, nós conseguimos estabelecer, até com a ajuda de um psicólogo, ajuda de uma equipe multidisciplinar, como que vai ser as disposições desse criar e educar. Aí eu fui lá no cartório, fiz o protocolo e o que a Larissa fez? Ela foi lá e foi olhar para a minha minuta. As partes estão devidamente qualificadas? Os bens imóveis, eles possuem o devido registro? Existe a certidão com menos de 30 dias para validar que realmente eles são proprietários desses bens? Sim, validou a petição, juntou todos os documentos e foi lá no PJE. Com o nome do cartório, não é o advogado que faz esse pedido. Então ela vai protocolar no PJE judicial um pedido de providências. Este pedido de providências não é um processo judicial.
Ele é apenas um procedimento administrativo que segue a via do PJE para poder facilitar o fluxo, já que o PJE nos permite ter acesso a esses documentos eletrônicos. Ele não tem triangulação processual, ele não tem citação da parte, não tem nada disso. O cartório está dizendo, senhor juiz, o senhor como Estado juiz está sendo submetido a um procedimento de validação. Porque como tem criança, nós temos que averiguar os direitos indisponíveis desta criança. Aí eu preciso do Ministério Público opinar, porque ele vai atuar como guarda da criança. O Ministério Público, ele funciona porque nós temos os interesses dos pais, dos adultos. Eu preciso saber quem que está pelo interesse da criança, é o Ministério Público. Então, independente do pagamento de custas, porque já estamos prevendo o procedimento extrajudicial e tais custas serão pagas ao cartório, que vai fazer o recolhimento da parte do judiciário. Independente do pagamento de custas, vai ser feito, então, o protocolo desse procedimento de jurisdição voluntária simplesmente homologatório. Aí vai passar pela validação. Se o magistrado perceber qualquer indício, qualquer circunstância que venha macular, ele não homologa. Se ele não homologa, as partes teriam que ir para o judicial. Sim. Tá? Se ele homologar, ele vai devolver dizendo homologo. Acaba esse procedimento. Eu não posso levar, por exemplo, esse procedimento ao cumprimento de sentença. Por quê? Porque ele é meramente administrativo. Aí o cartório vai pegar o resultado desse procedimento e vai transcrever na escritura extrajudicial. Como é um procedimento extrajudicial, ele é passível apenas de execução, não de cumprimento de sentença. Porque embora eu tenha uma sentença homologatória, ela é uma sentença administrativa. Ela é uma sentença puramente administrativa que produz os seus efeitos para a escritura. Eu falei certo? Sim. Então tá bom. Era isso. Então, assim, é um procedimento bem tranquilo, né? Geralmente, então, eu encaminho isso, eu já ponho, eu até nos ofícios eu coloquei o provimento, eu coloquei o artigo, justamente por conta, para que possamos dar uma publicidade maior dessas novas alterações legislativas. Então, nós fazemos também essa qualificação, as partes também estão assessoradas por advogado, tem consenso, então talvez vejam que é algo um pouco, talvez pode soar algo um pouco estranho, mas não tem litígio, então as partes conseguiram ali se conciliar, se entender, né? Então, esse procedimento eu encaminho, inclusive eu acabo habilitando os advogados e muitas vezes não me habilitam, e porque a gente não pode ter OAB, então assim, o que é a observação que a gente faz? Quando vocês verem esse procedimento, habilitem o cartório, habilitem os advogados, porque nós precisamos acompanhar para ver se saiu a decisão, se foi para o Ministério Público, se não foi, para que a gente possa criar esse fluxo, melhorar esse procedimento. E aí ele fala, o procedimento, então, ele vai ser processado perante o juízo competente, e a norma fala, em simples e desburocratizado pedido de providências, sobre a classe de procedimentos especiais de jurisdição voluntária, mediante distribuição no PJE, sem incidência de custas processuais e sem prejuízo do pagamento de emolumentos, salvo as gratuidades. E aí, só para falar um pouquinho, o que são os emolumentos, né? Os cartórios, eles prestam um serviço público e os emolumentos, eles também têm uma natureza jurídica tributária tal qual as custas judiciais. E disso a gente tem, como nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Justiça, nós temos que fazer aquele repasse. Então, não há ausência de recolhimento para o tribunal, né? Justamente por conta dessa fiscalização. Se o MP for desfavorável e o magistrado não homologar, pode ser alterado e continuar? O promotor falou, não concordo com essa convivência da maneira que está. O juiz não homologa. Dá para fazer uma alteração nesse ato administrativo e continuar, voltar de novo para homologar? Eu entendo que sim, se for suprido, talvez o Ministério Público indique alguma coisa, algo que deva ser, olha, eu acredito, não sei como tem sido os pareceres do Ministério Público, se eles dão alguma sugestão de como poderia ser. Nós até hoje não vamos, só olhou os requisitos formais, basicamente. Eu entenderia como uma nota de devolução, porque assim, aí o Ministério Público opina,
obviamente que passa pelo crivo, porque o Ministério Público ele vai dar a opinião dele, né? Se o juiz entender que não pode ser homologado, ok, a decisão sempre, ao final, é do magistrado. Mas se o magistrado entender por uma correção, é dada uma decisão de correção, por isso que precisa habilitar o cartório, porque o cartório tem que ficar olhando para o procedimento para saber se tem alguma publicação referente a essa correção, e aí eu verifico que poderia o cartório fazer uma nota de devolução dentro do prazo de notas de devolução, porque se a parte também não tomar providência dentro do prazo do procedimento, ele tem que ser extinto, né? E aí para poder fazer a devida correção. Mas então o juiz pode intimar as partes por meio dos advogados, igual a gente faz Só o cartório, então. Só o cartório. No meu entendimento, Mas o aí o cartório. doutor, tipo, a doutora não tem que dar um despacho para isso? Tem. Tem que dar um despacho, mas eu habilito. Os cartórios fazem a habilitação. Porque a senhora estava falando que é só meramente um procedimento, né? Que vem pra gente, por Isso. exemplo, se tem incapaz, aí a gente tem que ouvir o MP. Igual o Vitório falou, se o MP não concordar, aí a gente não pode, tipo assim, fazer um despacho para intimar. Aí depende do juiz. Cartório, aí é o cartório. lá no cartório, porque aí se for o caso, desculpa, Sim, mas pode aí fazer. teria que mudar a escritura. Sim. Né? Para fazer Então, uma adequação, Isso. né? Eu entendo que seja possível, aí adequando. Aí pode. Eu até entendo, claro que o advogado ele atua como um auxiliar, mas eu até entendo que o advogado ele não deveria peticionar nesses procedimentos a princípio para não tumultuar, porque a relação do advogado é com o cartório. Sim. E o cartório tem uma relação com o judiciário, uma relação administrativa. Tanto que o pedido, quando nós temos alguma dúvida, que o cartório muitas vezes fala, não posso lavrar esse ato, o procedimento que nós, advogados, utilizamos é o procedimento de suscitar dúvida. E é para o juiz do foro, Né? não é o Aí- juiz que vai homologar. Só que eu faço o protocolo No cartório. no cartório. Eu não venho aqui no PJE e falo, eu quero falar com o juiz do foro. Eu vou para o cartório e o cartório tem a possibilidade de se retratar. Em caso não havendo retratação, me corrija se eu estiver errado, tá? E não havendo retratação, ele manda para o juiz do foro decidir. A relação do advogado é totalmente com o cartório. Por que isso? Desburocratizar e livrar a justiça deste peso e deixar que a justiça realmente atue nas causas conflituosas. Aleluia. Né? E Porque a você- gente consegue, eu Judiciário estava conversando agradece. hoje, né, com o Vitório sobre a quantidade imensa de processos e percebemos cada dia mais. Então a gente tem que encontrar um caminho. Ou nós fazemos novos concursos e ampliamos para mais 10 ou 15 varas de família, ou a gente utiliza do extrajudicial para poder desafogar. Doutora? Com relação ao cadastro, que a senhora fala de habilitar o cartório, porque quando está distribuindo o procedimento, a senhora mesmo já se cadastra Sim. como terceiro interessado. Sim. E aí a senhora se cadastrando, a senhora não consegue visualizar? Às vezes não, porque o meu cadastro não é de advogado. Então, muitas vezes eu tenho dificuldade de entrar no processo. Então, só vocês liberarem o acesso para nós, já facilita. Só liberar, não lá liberar o sigilo para todas as partes, né? Mas então não cadastra advogado para as partes. Eu acho que assim, acho que até pode. Quando eu cadastro advogado, eu gosto, porque tem advogado que às vezes acompanha. Eu acho que pode liberar para eles também. Tá? Porque, inclusive, teve uma situação que nós tivemos recente, de um desses casos que o Ministério Público analisou e o juiz extinguiu o processo, né? E essa é até uma situação que eu preciso ver como é que nós vamos resolver, porque era uma escritura, esse caso particular, é uma escritura de regulamentação de guarda e alimentos, então eu mandei para homologação. O juiz entendeu que não seria o caso, mas tinha interesse de menores. Então foi até bom, porque o advogado também recebeu intimação, eu pedi ajuda para ele para fazer embargos de declaração, então eu não vejo problema em intimar advogado, tá? Não tem problema. Também não vejo. Porém, faço a ressalva que em Sim. relação, porque a gente colocando cada um no seu devido Sim. lugar, o fluxo ele anda muito melhor. Então, se a minha relação é com o cartório, é com o cartório que eu devo tratar. Porque senão o advogado daqui a pouco começa a peticionar, mudou o termo de acordo. Ele vai e peticiona dentro do procedimento administrativo, dizendo que não é assim. Nós temos uma hierarquia procedimental que ela precisa ser seguida, né? E assim, pode falar. Não, pode acompanhar. Não, e assim, nós estamos aqui, eu digo mas toda a nossa, né? Todos os tabeliães e registradores estamos à disposição de vocês, caso vocês
às vezes tem alguma dúvida no fluxo. O que nós precisamos é realmente dar as mãos, né, e nos auxiliar nesses procedimentos em que a gente consegue resolver de forma extrajudicial. De forma que não... Teve casos nossos que demoraram, assim, 6 meses. Então, nós acabamos que fugimos do nosso objetivo. Às vezes eu falo pro cliente, não, é rapidinho. E a gente vê e a gente fica numa saia justa até. Então, até por isso que eu pedi para a doutora Ângela, então, o que vocês puderem nos ajudar de disseminar esse provimento, né? Se vocês quiserem, eu mando esse material, vocês circulam entre os, né, Talvez online. Isso, eu mando, eu tenho ele aqui, põe nos grupos, tá? Doutora Larissa, só mais um detalhe Sim. com relação à intimação. E aí, vocês estão habilitados para receber a intimação pelo sistema ou tem que ser publicado pelo diário eletrônico? Não, pelo sistema acho que você pode mandar, tá? Porque ele vem um informativo, né? Ele... Como... Sistema, e a senhora receberia acompanhando o processo lá na sua caixinha. Sim, não, de tá, pode expedientes. ser, pode ser. Tá. Doutora, só uma última questão. O CPC fala que a gente não pode aceitar ação de divórcio se não tiverem resguardados os direitos das crianças, né? Eu, pessoalmente, flexibilizo um pouco essa norma. Eu sei que existe uma grande maioria da magistratura que entende que se não falou sobre o direito das crianças, que você não vai poder fazer a homologação do divórcio, né? E tudo isso. Eu entendo que não, porque as pessoas podem querer se divorciar e não ter litígio com relação aos filhos, né? Para fixação de alimentos. Eu tenho uma experiência pessoal, eu me separei, não precisamos discutir alimentos, o Ari continuou com as responsabilidades dos nossos filhos e eu igualmente. Mas existem alguns que, porque é expresso em lei, por exemplo, lá no cartório, exige-se isso ou eu posso fazer só uma escritura de divórcio? Se eu tiver filhos, eu não falo nada sobre os filhos. Bom, mas aí como nós temos que colocar dos filhos, como a gente vê que tem menores, obrigatoriamente nós temos que mandar para o judiciário. Então, se as partes não quiserem tratar sobre aquele plano de parentalidade, não quiser tratar sobre alimentos, a senhora não pode lavrar a escritura só do divórcio. Aí só se as questões relativas aos alimentos e auxílios estivessem resolvidas judicialmente. Entendi. Esse caso específico que eu mencionei, o que tinha ocorrido? As partes tinham vindo no judiciário e tinham já regulamentado as questões, já tinham divorciado e deixaram para partilhar os bens depois. E também tinham regulamentado guarda e visitas. Quando chegou ao cartório, eles estavam com muita pressa em fazer a partilha, porque estavam com briga. E eu falei assim, então vamos fazer assim, vamos fazer a partilha dos bens e eu faço em ato separado uma escritura de regulamentação de guarda e visitas para vocês. Mas essa aqui eu tenho que submeter para o juiz. Por quê? Porque já tinha um acordo preliminar com relação à guarda e alimentos. Então, eu não via problema em fazer a partilha. Fiz a partilha dos bens, e aí as novas definições de alimentos, de guarda, aí eu submeti para o juiz. Assim que eu fiz. Tá? E eu perdi um pouquinho, e o juiz não homologou por quê? Ele entendeu que faltava interesse processual. Eu vou ter que verificar como que nós vamos resolver. Interesse processual para a partilha? Porque foi o cartório... Desculpa, tá? Desculpa, eu bati no caso. Sim. Foi o cartório que protocolou. Foi em nome do cartório tal, do Cochupó tal. Foi ele que protocolou o pedido. Então, pelo que eu entendi da discussão, resguardado todo o sigilo de justiça, grande justiça desse processo, até onde eu entendi foi que, pelo fato do cartório ter protocolado, faltava interesse de agir. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Ele entendeu que da escritura. É que, não, ele entendeu que por ser de forma um acordo que não precisava de homologação. Mas nesse caso específico tinha interesse de menores. Então eu entendo que eu deveria submeter sim, tanto que o Ministério Público manifestou e concordou. Só que foi uma situação muito anormal que o advogado fez embargo de declaração, o juiz não acolheu. Então, e aí cabe recurso ao tribunal? Então, aí eu vou ter que verificar agora qual o caminho que eu vou tomar. Porque eu não queria ter que recorrer ao tribunal por uma questão que a gente poderia conversar sobre, né? Ou se seria o caso de eu lavrar mesmo, pelo fato de ter a manifestação do Ministério Público e o juiz não ter homologado.
Doutora Ângela, o que a senhora falou, muitas vezes o CPC exigir alguns requisitos, o Rodrigo da Cunha Pereira fala sobre fetichização da lei. A lei ela não pode ser criada, ela não pode ser escrita apenas para atender à vontade do legislador, ela tem que entender a vontade da sociedade. Se ambos os genitores reconheceram a sua importância, se ambos os genitores estão num convívio extremamente fluido com seus filhos, e não há necessidade de... Porque seria um fetiche eu escrever uma regulamentação de convivência apenas para atender o desejo do cartório, porque eu faria completamente diferente. Não há hoje nenhuma condição do juiz fiscalizar o cumprimento daquele plano. As partes, elas têm, os envolvidos, elas têm completa liberdade de fazer como bem entender, desde que não haja litígio. Porque se houver litígio, violência, eu volto realmente porque está escrito no título executivo extrajudicial, no caso do cartório. Então, eu entendo também, doutora, que a gente não pode se atrelar completamente a esses requisitos. Não podemos fazer com que a lei ela seja apenas a vontade desse legislador. Eu flexibilizo, desculpa não querer me estender muito, primeiro por todos esses fundamentos, né, da autonomia da vontade, de tudo, e porque eu entendo que está certo, é artigo expresso em lei, mas a ausência de interesse de agir, não está havendo conflito entre esses genitores, a vida está seguindo, as crianças estão bem, estão supridas. Por que tem que vir o judiciário dizer, aqui em casa está tudo legal, né? Sim. Então, me parece um contrassenso. Graças a Deus, nunca tivemos recursos, então não temos nenhuma modificação quanto a isso. Mas eu acho que é uma norma que necessita ser flexibilizada, por mais que o legislador tenha, claro, interesse em proteger as crianças, como nós todos temos. Sim. Mas tem situações que são inócuas. Se está indo tudo bem, por que Sim. temos que escrever isso, submeter ao judiciário, né? E por isso que essas nossas rodas de conversa são boas, né? São relevantes, nós precisamos debater isso e talvez, quem sabe, possamos regulamentar isso num futuro próximo, né? Olha, a questão dos bens está definida, mas a gente não quer regulamentar a partilha, a questão dos alimentos e da guarda, tá tudo ok de nós, Sim. né? Então seria isso. Obrigada. Gostaram, gente? Ai, gosto muito. Estão gostando? Muito. Que bom. Vamos Só uma seguir pergunta, aqui. não tem água na mesa. Aceitam água? Não, estou satisfeito. Alguém quiser? Aceita, doutor, está falando, eu vou pegar. Pode prosseguir, doutor. Deixa eu voltar. Tá. No parágrafo 7º ele diz: a versão final e assinada da escritura de inventário deve fazer menção expressa à homologação do juízo competente e deve constar, então, o número do procedimento judicial de providência previsto no parágrafo 3º. Então, tudo que aconteceu nós vamos colocar ali, que essa escritura foi lavrada conforme a autorização do processo tal, então a gente faz a menção. Então, desculpa, o doutor tem que homologar. Tem que homologar. Senão, Senão nós não podemos lavrar a escritura. Entendi. Doutora, só uma licencinha aí com relação ao cumprimento depois, que até nós já ficamos na dúvida aqui na secretaria, mas e a secretaria que vai mandar para o cartório para registrar a verbal de divórcio, a secretaria vai oficiar a empresa para descontar os alimentos em folha, então toda a parte do cumprimento é por parte do cartório. Sim, vocês não precisam se preocupar. Inclusive, nós tivemos um caso desse que a vara mandou para o mandado de averbação para o cartório. Mas, na verdade, qual que é o título que foi proferido? É a escritura. Então, você vai averbar a escritura e não a decisão do juiz. Então, aí vocês podem ficar tranquilos. Então, só tá? comunicamos o cartório da homologação e tá tudo pronto. perfeito. Quando que vocês vão expedir os ofícios? Quando for por uma sentença que for decretada, aí vocês expedem o formal de partilha e aí manda o mandado de averbação para o cartório. que não é esse procedimento. Que não é esse procedimento. Claro. É normal. Então, claro. Isso, tá? Que não é esse procedimento. Então, aí é em outra situação. Se tiver por distribuição do cartório, toda a providência é por parte do cartório. Por parte do cartório. Não tem aquele procedimento administrativo que a gente utilizava? Todos os atos administrativos, antes a gente fazia o protocolo na CIA, no Poder Judiciário. O correto até, o adequado, seria utilizar esse procedimento de homologação dentro de um sistema CIA, que era um procedimento da corregedoria específico. Então, todas as vezes que eu precisava, por exemplo, eu vou entrar
com uma petição de correção parcial. Eu preciso hoje não protocolar no PJE, protocolo no CIA, que é um programa específico da Corregedoria para os atos administrativos. É que a Corregedoria do Estado de Mato Grosso, ele aproveitou os benefícios do PJE para simplificar. Só que nós somos tão vidrados no judicial, porque nós somos, é o hábito nosso, a tradição nossa, que quando você recebe um procedimento desse, você já acredita que é um procedimento judicial. Então, o que a unidade judiciária ela tem que prestar atenção? Ela tem que prestar atenção, primeiro, no Código 50 e no Código 1294, está aqui. No parágrafo 6º da Corregedoria. Eu só não sei se são esses códigos que estão lá, porque eu nunca achei esses dois códigos, tá? De qualquer forma, tem que ter um ajuste para a gente poder entrar na linha. Isso. Mas tem que prestar atenção nisso e se é o cartório que pede o pedido de providências. Isso. Pronto. Então, vocês entendam esse procedimento como um ato administrativo. Certo. Separa isso do judicial, acho que fica mais fácil. Jurisdição voluntária. Justamente. Tá? E aí, aquela dúvida aqui sobre a questão caso haja impugnação, ela está no parágrafo 8º. Ela diz que caso o tabelião se recuse a lavrar a escritura nos termos propostos pelas partes, ou se o MP ou o terceiro impugnarem, o procedimento ele sai da esfera extrajudicial e vai para a judicial. Mas eu entendo que caso haja uma impugnação do MP e as partes eu entendo, né, tá, doutora, assim, um entendimento meu, que se as partes, ele discordar daquela proposta, se as partes alterarem aquele acordo e posteriormente pedirem uma reconsideração, eu entendo que é possível com base no consenso, tá? Mas, Sim. nesse caso aqui, então, esse processo com essa impugnação não tem como resolver, não dá, o juiz não vai homologar. Ele vai ser arquivado. Vai ser arquivado. Vai ser iniciado um novo processo. A gente não vai ter ele como nascedouro de uma discussão que se prolongará judicialmente. Então, o parágrafo 8º, ele diz assim, ó, que deve ser submetido à apreciação do juiz. E aí o juiz vai extinguir ou não, né? Eu, particularmente, nunca tive uma situação dessa. Porque todos os casos que a gente manda é muito atípico não homologar. Porque nós também, eu falo que nós somos o primeiro juiz da causa e nós temos essa função também de assessoramento jurídico das partes, né? Então, a gente não deixa vir nada muito que também traga algum prejuízo para as partes, tá? Então, eu nunca vi. Mas aqui ele fala que já vai para o juiz. Devolver, ao invés de extinguir, devolver dizendo que como houve a impugnação, Eu acho melhor. Acho melhor. suponhamos que o juiz até acate o que o promotor falou. E acho que não seria caso de homologar. Devolver com as restrições vindas do Ministério Público, aí a senhora pode chamar os advogados, as partes, se eles concordarem em suprir aquela lacuna ou modificar, não perde o procedimento, aí volta rapidão já. E eu vou pensar até mais, doutora. Qual que é o prazo da nota de devolução? Nós temos que, o prazo no RI fala que é 20 dias, né? Tá, então veja só. 20 dias para cumprir. Porque nós precisamos sempre pensar em todos. Então eu imagino com esse processo ativo indefinidamente e vocês querendo arquivar esse procedimento, porque nós estamos indo para o extrajudicial porque eu quero arquivar logo, né? Então o que o juiz pode dizer? Devolvo para o cartório com a seguinte ressalva e não homologo. Aguarde-se o prazo de 30 dias, que é o prazo da nota de devolução, não havendo manifestação no arquivo. Sim. Ah, são 30, não são 20? Não, é que assim, como que funciona? Eu tenho 10 dias para dar nota, mas no caso de no tabelionato de notas não tem prazo, como no registro de imóveis. Se nós formos aplicar por analogia, eu falaria 10 dias para a primeira devolução e 20 dias que seria o prazo de uma prenotação. Aí eu tenho que dar um prazo para a parte ser intimada, eu tenho que dar um prazo dela. Foi 30, né? 60, doutora. 60 no máximo. Eu acho que 30 é tá. suficiente. Por quê? Porque você manda para o arquivo. Aí eu consigo liberar o fluxo da unidade judiciária e eu consigo, inclusive, colocar isso no relatório de produtividade do mês. Você vai conseguir, você deu um despacho administrativo, entra na produtividade e libera se o envolvido não resolver o problema. E aí você não volta fica, rápido para você resolver. volta rápido para resolver. Aí não fica indefinidamente aguardando a boa vontade para resolver. Sim. Uma ótima saída. Pensei nisso agora. O parágrafo 9º diz que o juiz competente para apreciar o procedimento será aquele situado na comarca em que a serventia é responsável pela lavratura do inventário, né, esteja vinculada. Então, no caso aqui, que o meu cartório de Cuiabá, então, são vocês que realmente vão estar apreciando esses pedidos, tá?
Então, essas são as alterações legislativas. Eu trouxe mais alguns dispositivos, doutora, da Resolução 35. Eu não sei se vocês querem que a gente avance falando um pouquinho sobre isso. Acho que seria bem bacana. Seria bacana? Então, vamos lá. Obrigada, doutora. Então, a Resolução 35 foi ela que regulamentou aquela leizinha, né, a 11.441 lá de 2007. Então, o que ela trouxe no artigo 1º? Que essa possibilidade da via administrativa, da lavratura dos inventários, partilhas, separações, ela copiou ali o dispositivo, né, falando que não se aplica as regras de competência do Código de Processo Civil, justamente porque o cidadão ele tem liberdade para escolher o tabelionato de notas de confiança onde ele vai lavrar aquela sua escritura, tá? Então, artigo 1º. O artigo 2º, ele diz a possibilidade de suspensão tanto do processo judicial para que possa promover o inventário, a partilha, o divórcio pela via extrajudicial. Então, se vocês verem a parte, olha, eu vou suspender aqui, quero suspender o processo para que eu tente fazer ali no extrajudicial, pode ser feito. A única dúvida minha, doutora, é como que funciona a questão das custas. Porque eu tenho clientes que às vezes eles falam, eu já paguei custas no judiciário, né? Então, aí eu não sei caso deixou as custas para o final, eu não sei como é que ficaria, né? Cada caminho é um caminho. Não tem mais custas ao final, né? Não Ah, tem. só antecipando, né? Não, ou parcela, Para nós, ou recolhe. isso. Ah. Ou você tem a gratuidade de justiça, ou você tem o parcelamento ou o recolhimento. Segundo a consolidação das normas da Corregedoria Geral de Justiça para o foro judicial, há um artigo dizendo que é vedado o recolhimento de custas ao final. Alguns juízes também flexibilizam, em razão, às vezes o envolvido tem um patrimônio grande, esse patrimônio está imobilizado. Não é o caso, porque o juiz também poderia dizer o seguinte, defiro a gratuidade de justiça, chegando próximo ao término do processo, ele revoga. Vai ter que pagar do mesmo jeito, né? Então, para simplificar, o envolvido, a parte, sabe que não foi deferido, então ela é até comedida no pedido, então ela não fica pedindo perícia, não fica pedindo tudo, que ela sabe que vai pagar, né? E a gente acaba tendo uma flexibilização disso. Mas a doutora está completamente correta. Mas o que a Larissa falou, eu entendo que, como movimentou o judicial, e por um brilhantismo houve a oportunidade da via extrajudicial, é duas custas. Sim. Lembrando que o CPC tem um artigo seguinte, havendo composição, e no caso eu poderia compor no cartório e informar ao juiz que nós compomos no cartório, ficaria isento das custas processuais remanescentes. Todas as vezes que a gente tiver uma homologação de acordo em qualquer fase do processo, a gente fica isento de custas processuais remanescentes. Não significa das que foram postergadas. Tá? O que postergou para o final, lamento, vai pagar, porque isso era anterior. Sim, né? sim. Tá. Então, caso vocês verificarem, né, esse pedido, então não se assustem, é isso, tá? Pode ser solicitado, então, a qualquer momento a suspensão pelo prazo de 30 dias aí, ou a desistência. O artigo 8º, que diz a necessidade da presença do advogado, dispensar da procuração. Então, todas as partes vão estar assessoradas por advogado. A lei previu, né, a necessidade das partes terem esse assessoramento jurídico para que estejam ali, né, com a assistência jurídica. Então, assim, para vocês ficarem tranquilos que o procedimento, ele, né, a parte não está desassistida, tá? Prestigiando a figura do advogado. Técnico do advogado. E aí, obviamente, que como advogado, eu preciso fazer essa fala, porque nós estamos aqui gravando por uma quantidade imensa de internautas que vão assistir esse vídeo depois, né? O advogado é essencial para a administração da justiça. Sem um advogado, nós não conseguimos ter justiça porque é ele que vai fazer as petições, ele que faz os ingressos, ele que faz a análise técnica e responsabilidade técnica pelo que ele assina. Então, todas as vezes que tiver um advogado, nós temos aí um conteúdo técnico, ele vai validar para que não tenhamos nenhuma violação a um direito fundamental, para que nós não tenhamos nenhuma violação das garantias fundamentais, porque o Estatuto de Ética da OAB diz que nós não podemos atuar quando há violação de direitos humanos, tá? Então, dá uma garantia, dá uma segurança maior para os envolvidos. Inclusive, nós pedimos que os advogados, às vezes eles não gostam muito, mas manda a petiçãozinha constando os termos do acordo, para que a gente não faça uma minuta errada, né? Constando os termos, os bens.
especificando todas as condições, e aí a gente faz a minuta em cima daquilo que o advogado nos traz, tá? O artigo 3º que diz: as escrituras públicas de inventário, partilha, separação e divórcio não dependem de homologação judicial, com exceção dessa, quando envolverem menores e incapazes, né? E elas já são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a transferência de bens e direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários à materialização das transferências de bens e levantamento de valores. Naquele caso do seu questionamento, aí a parte pega a escritura homologada, né, que a gente vai colocar a homologação do juiz, e aí esse documento que vai para a verbação e que vai também para registro. Pode registrar imóveis. Isso. Que maravilha, né? Não tem Sim. formal, não tem Não, carta de não. indicação, coisa boa. E até essa questão do formal, doutora, agora, caso as partes requeiram, também tem a possibilidade dos cartórios também fazerem as cartas de sentença, tá? Caso vocês também precisem. O parágrafo 1º desse dispositivo e o 2º, eles falam da nomeação de inventariante, então também pelo cartório pode ser feita essa nomeação prévia, né? E ele pode, inclusive, utilizar essa nomeação para conclusão de negócios essenciais, para busca de informações bancárias, levantamento do pagamento do imposto. Às vezes a pessoa tem um dinheiro no banco, ela leva o valor do ITCD lá para o gerente autoriza a levantar aquele dinheiro para pagar as custas. Isso que eu queria perguntar, doutora, salvo engano, tem uma resolução do CNJ 425, se eu não me engano, que fala sobre essa possibilidade de, após a constituição do inventariante, de poder levantar diretamente, porque isso é um problema muito sério, tem que pedir autorização judicial aqui, a gente tem que cobrar como é que se fala? ITCD. E isso poderia ser feito diretamente pelo inventariante. Lá no cartório também é possível isso. Assim, doutora, são duas situações diferentes. Por exemplo, para pagar o ITCD, se tiver dinheiro em banco, pode. Essa mesma resolução, que é a 452, tá? Ah, é 452, não 452. Essa mesma resolução. Então, você pode, se tem o dinheiro ali. Agora, é diferente para uma venda de um bem, Ah, sim. tá? Nos casos de venda de bem, eu não posso autorizar. Aí a gente pede para vir aqui em juízo, pede autorização, justifica que você precisa. Às vezes tem muitas dívidas, né? Às vezes tem processo judicial que precisa pagar para vender o bem. Vai até o juízo, pede só a expedição de um alvará judicial para venda e fala que vai prestar contas. É isso que eu oriento. Doutora, desculpa, por exemplo, uma preocupação que eu tenho. Se o inventariante, sem nenhum controle judicial, pode, para efeito de pagamento de dívidas, ir lá no banco, mostrar a sua nomeação de inventariante extrajudicial ou judicial que seja, e ele levantar valores do espólio e efetuar o pagamento, como que nós vamos ter a certeza de que as dívidas prioritárias seguiram pela ordem de prioridade? Né? Porque eu tenho dívidas, por exemplo, dívida tributária. E se ele paga o vizinho e não paga os tributos? Como é que eu vou fazer isso se ele pode fazer autonomamente? Ninguém tem essa responsabilidade fiscalizada. Então, aí é a responsabilidade do inventariante, né? O parágrafo 2º diz: inventariante nomeado nos termos do parágrafo 1º pode representar o espólio. Mas aqui eu entendo que os poderes, eles não são para pagamento de qualquer dívida. Ele fala aqui, ó, busca de informações bancárias e fiscais, então algum imposto que eventualmente ele precise pagar, necessárias para a conclusão de negócios essenciais para a realização do inventário. Demais casos, só pedindo autorização judicial, tá? Então é realmente, olha, para finalizar o inventário, eu tenho lá 20 mil, eu tenho que pagar 5 mil de emolumentos, eu tenho que pagar 5 mil de TCD, aí ele vai lá, leva, né, o boleto, as guias, até porque esse saldo já vai ter sido declarado na guia de TCD, né? Aí, então, quanto a isso. Agora, outras dívidas, não. O não banco pode fica vinculado a autorização a esses valores, né? Sim. Não é todo o valor. Não é todo o valor, doutora, tá? E geralmente eu imito a guia, tá? Eu falo, olha, leva o comprovante, leva o boletinho do ITCD para o seu gerente que ele vai fazer o pagamento. Ou leva o recibo dos emolumentos que ele faz o pagamento também.
Porque poderia abrir um espaço para fraude. Mas Por o exemplo, parágrafo é expresso, doutor. Mas ele consegue fazer o levantamento do que o falecido deixou, no caso. Ele vai... Ele consegue fazer isso na escritura e partilhar o valor que ficou lá? Não, só na escritura final. Porque assim, a nomeação, ela pode ser feita como um ato prévio. Não, sim, isso entendi. Ele recolhe o imposto, mas sobrou 15 mil. Sim. Vai finalizar. São 3. Vai ficar mais 5 mil para cada um. Isso pode constar na escritura, mas ele não consegue fazer esse levantamento? não. Só com a Só escritura, depois. só depois de lavrada a Só com a escritura. partilha pronta. Com a partilha. A gente vê muito, terminou o inventário, mas entra com o alvará para levantar o valor. Verdade. Aham. Que tá o inventário. É que na realidade você não vai ter um alvará para levantar o valor, porque a escritura pública vai dar poder para levantar o valor. Então, mas daí não precisaria, né, de autorização Não, judicial. Então, nesse caso, Não porque conclui o inventário. Então, mas Seria aqui sobre a partilha. As pessoas entram pedindo. Então, nesse caso, doutor, outro dia eu estava com um caso. A gente fez o inventário, apareceu um saldo para levantar de um precatório sobre partilha. Sobre a partilha. Já foi feita a partilha. Mas no caso aqui, Vitória está falando, o valor já é conhecido. Sim. Já Entregou foi a partilhado, partilha, já tá tudo certo, só que o banco não quer liberar. Mas Aí aí eles ele está vêm, descumprindo a resolução que fala que É, que a doutora tá falando que, que ao é esse- final vai poder liberar. Sim, é porque nesse caso aí, talvez não. Então, é porque Ó, É porque- a escritura pública de parágrafo 3º, resolução 35, as escrituras públicas de inventário, partilha de separação e divórcio, serão aqui suficientes, eu estou traduzindo, né? Suficientes para a promoção de todos os atos necessários a Detran, junta comercial, instituições financeiras. Então, se o banco, você com a escritura pública de inventário na mão, concluiu, paguei o cartório, está aqui o nosso, se o banco se recusar, ele está descumprindo uma resolução do CNJ. O que mais tem é Passivo, e aí eu entendo, salvo o melhor juízo, que há um exaurimento da competência da vara de família quando há a escritura pública de divórcio para o levantamento desses valores. Ele faz Por quê? por nova ação, doutor. Faz por Sim, audição de tudo bem. autorização judicial. Aí eu posso dizer que há desinteresse processual. sim, mas Poderia dizer. se aquele bem foi partilhado, doutor, é a escritura que é Sim, titular. aí se o banco se recusa, é uma ação contra o banco. Aí tem que mostrar a resolução. Eu viro e mexo, eu faço. Às vezes os clientes ligam, eu falo com o gerente, explico, olha, tem uma resolução. Às vezes é desconhecimento mesmo. Tá? Desconhecimento do banco. Às vezes é desconhecimento. Aí uma notificação judicial para o banco, Sim. talvez resolveria Numa o problema. conversa, sempre resolve. Às vezes eles falam, eu vou analisar para o jurídico. Pode falar, olha, manda para o seu jurídico que o seu jurídico vai saber. Aí ele fala, volta no dia seguinte. Aí ele já tá mais calmo, ele já aceita. Os estagiários que estão aqui, Já leu os a créditos resolução. que a doutora falou, nós temos créditos privilegiados. Os créditos alimentares, por exemplo, os impostos. O imposto é para a coletividade, então esses vêm em primeiro lugar. Os que não têm privilégio nenhum, a gente chama de credor quirografário. Ou seja, nome feio, né? É um comum. Então a gente acha, o credor quirografário, ele tem privilégio? Pelo nome bonito a gente acha que tem. Não tem nenhum. Significa que ele vai receber por último. E assim, Ele é igual a todos que não Ele igual a todos. que não tem Se o privilégio. cartório exige a comprovação do recolhimento do imposto, Sim, se houver. nós não podemos lavrar as Vocês escrituras. Não fazem, então, a lavratura se não tiver o recolhimento. Sim, tem que ter certidões negativas. Pode ser positiva com efeito de negativo. Vocês aceitam, então? Aceitam. Porque possível. indica que tem uma dívida, mas que ela está Tá parcelado, tempo, isso. né? Então ele já responde, aí a pessoa responde, né? Isso, os herdeiros respondem pela dívida. Isso. Porque a gente, né, lá na segunda, quando o procedimento é de inventário, a gente exige. Quando é de arrolamento, não. Porque ele pode ser feito na via administrativa, certo? Até porque eu acho que se ele chegar com o formal de partilha no cartório e não tiver o comprovante do imposto, não vai. faz. Mas ó, fazer são dois averbação, impostos, tá? registrado, né? São dois impostos. Um é um imposto devido quando ele era vivo, que é um imposto comum, IPTU. Esse, de acordo com o CPC, esse tem que cobrar. Por quê? É a certidão negativa que ele não deixou dívidas. O novo CPC, que inclusive foi objeto de repercussão geral, que gerou um tema, foi objeto de afetação, era o seguinte questionamento. Se no arrolamento amigável, nós estamos aqui todo mundo feliz agora,
eu peço a conversão do inventário ou entro com o inventário, eu só não vou pagar o ITCMD. Dr. Gil Pérez dizia o seguinte: o judiciário ele não pode ser um fiscalizador do ente público, do tributário. O tributário ele tem que cobrar. Eu como juiz, entrei com o processo, eu quero despachar esse processo. Senão fica a vida inteira esse inventário pendente aqui na unidade de vocês. Então o CPC ele veio para isso. Há uma ressalva, o envolvido não consegue fazer a averbação do formal de partilha sem o pagamento do teu quinhão, da sua parte. E o que isso é legal? Pensa no inventário com 10 pessoas. Cada um pensa um jeito. Cada um tem uma condição de um jeito. Às vezes eu tenho condições de pagar e eu quero pagar. E eu quero ter minha situação definida. Então eu vou lá, pago e quero resolver. Por isso que muitas vezes o judiciário fica com esses processos durante muitos anos. Mas paga o que o senhor disse é parcialmente. Só a parte Eu sou responsável pelo meu quinhão. O senhor paga a parte do senhor e aí o que é seu está liberado. O que é meu está liberado. Obviamente que se eu tiver, se eu tiver comum... Lá no Mas aí a verba só Então, parte desse herdeiro. não, vamos lá, no cartório, não, isso aqui ele tá falando o entendimento do Dr. Gil Pérez, é um entendimento isolado. Tá, para entendimento nosso, nós também somos, eu acredito que é a responsabilidade de vocês também de fiscalizar os tributos. Nós temos, né, nós respondemos por isso, conforme a Lei 8935. Então, eu não lavro o inventário se não tem ou ITCD ou o comprovante ali que ele parcelou. Ou da isenção. Isso. A escritura eu posso até lavrar parcelado, mas o registrador também fiscaliza. Então, às vezes eu falo, olha, você quer lavrar? Parcela, me traz o comprovante, eu lavro. Mas eu dou ciência de que ele só consegue registrar com a quitação. O judiciário não precisa mais disso. Então, eu não tô sabendo como... O judiciário ele não precisa mais da guia do ITCD. Não. Desde que haja consenso. Sim. Se há litígio, tem que pagar. Não rolamento. Tá? E assim... 74, Isso, né? isso é isso. E assim, até eu tenho recebido, mudando um pouco aqui o foco para a questão dos formais, eu tenho até recebido algumas dúvidas de alguns usuários que eles vêm com formal tirar dúvida, porque quer vender, mas não registrou a partilha. Né? Então, assim, talvez depois a gente, em um segundo momento, se vocês precisarem de um auxílio, porque o registrador tem dado muitas notas de devolução, porque às vezes na partilha não sai valor, não sai matrícula. Então, aí depois a gente talvez ajustar uma forma de, especificar direitinho o valor. Porque aí depois, doutora, por exemplo, tem um formal que ele é de 2014. As partes não declararam valor, não declararam nada, e agora para registrar? Tem que ter o ITCD, tem que ter o formal. Aí é uma novela. É uma Uma discussão. parte que dá muito trabalho é quando Oi? Eu perguntei para a Catiúcia, mas nós colocamos tudo isso. Ela falou impecável. Então, essa é outra questão. Tem exceção, né? Temos 2 tipos de renúncia. Renúncia abdicativa foi para o Monte Mor, no ITCD você tira aquele filho que renunciou, né? Então, isso aí tem que observar também. Recebo e cedo, 2 ITCDs. Pode ser uma sessão gratuita ou uma sessão onerosa. Também, quando nós lavramos extrajudicialmente, o que mais acontece é, olha, não tenho dinheiro para pagar a partilha, mas já vendi o imóvel para o Fabiano. A gente já faz uma escritura de compra e venda com cessão de direitos, aí, que é a venda, né, para o Fabiano. Aí vai ter o ITCD e vai ter o ITBI. Tudo isso lá no cartório nós temos que fazer Você recolhe o ITCD projetando o que vai acontecer numa Isso. eventual partilha. Isso. Tudo isso. Quando há o registro direto no nome do cessionário, quando é feita a cessão para terceiro, não consta no registro daí o nome dos herdeiros, a transmissão dos herdeiros, e vai direto para o cessionário? Aí registra a partilha e depois registra a cessão. Registra a partilha normal. Tem que registrar a partilha. Mostra a continuidade. É a continuidade da lei de registro. Isso, né? pelo princípio da continuidade, registrar. Tem que averbar o óbito e registrar a partilha, não tem como. Sempre lembrando a vocês que é obrigação do advogado, no momento que apresenta as últimas declarações, eu estou com uma última declaração que foi apresentada numa comarca do interior, que o colega ele fez uma salada que nem eu entendo. Aí, pelo princípio da cooperação, eu fiz a impugnação, as últimas declarações, e prestei assim, o que você precisa fazer?
identificar todos os herdeiros, identificar a meieira com suas qualificações, seus títulos, pronto, suas proporções. Aí eu trago bens encontrados, eu tenho um acervo da partilha. Aí você tem que fazer o pagamento da partilha do mais velho para o mais novo. Então, Vitório receberá 50% de uma casa. Não tem jeito. Né? Desculpa. Eu peguei você. Né? Receberá, então, 50% do bem tal, 25% do bem tal. Então, eu qualifico. Aí eu repito de novo para a Larissa. O segundo pagamento será para a Larissa. Aí eu vou repetindo isso, por quê? Porque o cartório, ao receber estas últimas declarações homologadas pelo juiz, que expressa o formal de partilha, ele vai saber o que é de cada um. E eu sou obrigado a trazer a matrícula, todas as características do semovente, detalhe, com o seu respectivo valor. Sim, isso é importante. Aí as pessoas elas fazem uma saladona para dizer assim, 50% do bem tal ficará para fulano. Tá, que bem. Ela só coloca da casa, da Coab, Beira Rio. E ficou. Aí é o problema que você tem. É o problema. Como que ela vai saber qual é a casa dentro de um universo de casas? Nós temos, e assim as pessoas pedem ajuda, porque já chegam querendo vender aquele bem. E aí, pelo princípio da continuidade, a gente fala, olha, você tem que registrar a sua partilha, né, constando que o bem ficou para você possa vender, né? Então, aí que vão atrás do TCD, aí que vão atrás né, de toda a documentação. Outra coisa, doutora, a partilha, quando ela é feita em porcentagem, por exemplo, é uma meira e 3 herdeiros. Quando não fecha 100%, o cartório também faz nota devolutiva, né? Tipo 33,33, alguma coisa assim. A fração? Sim, a fração. Por porcentagem, né? Então é melhor fazer por fração, né? Você pode pôr 50% da meira, dá 16,66 para cada. Mas aí não fecha, 0,01 sobra, né? Na verdade. Tem que... Fica com um a mais. Um fica com 1 milésimo. Dá pro advogado. Um a mais. Esse 01, dá pro advogado. Legal. Vamos. É isso, minha amiga. Vamos, só pra gente finalizar aqui. Tá. Então, parágrafo 3º, a nomeação de inventariante é o termo inicial do inventário, né? Admite-se inventário e partilha, o artigo 12. Inclusive por emancipação, então tem casos de 16 anos que a mãe emancipa para poder realizar inventário pela via extrajudicial. É possível também, tá? O artigo 15 que fala, o recolhimento dos tributos deve anteceder a lavratura da escritura, né? Então aqui acaba aquela nossa dúvida, então nós temos essa obrigação de fiscalizar. E a dúvida ali que ela falou, né? Que é possível essa cessão dos direitos hereditários, também desde que estejam concordes. E o artigo 18 que ele diz que também é possível fazer um inventário mesmo quando haja uma necessidade de um reconhecimento da união estável, também de forma extrajudicial. Nós fazemos também, tá? Sim. O 19, a emeação do companheiro pode ser reconhecida, né, desde que todos sejam interessados, todos interessados sejam de acordo, absolutamente capazes também. E aí aqui só para finalizar que eu trouxe, que é uma novidade, né, o enunciado 48 da Jornada de Direito Notarial e Registral, é algo que a gente vem também trabalhando, divulgando. Esse é o entendimento de que, na hipótese de cumprir obrigações pendentes pelo falecido, desde que tenha o contrato comprovando pagamento que comprovou que ele recebeu em vida, que não necessitaria nem de um alvará, mas sim uma nomeação de inventariante com poderes para que o espólio possa transferir. Mas isso aqui ainda depende de um pouquinho de avanço, né, do entendimento, para que possa realmente ser aplicado, porque aqui ainda os cartórios ainda não admitem. Tá. Eu agradeço, não sei se passou muito tempo. Agora, eu queria fazer só 3 perguntas meio simples, talvez fugindo um pouquinho do tema. Eu queria saber um pouquinho sobre as disposições diretivas de vontade, antecipado de vontade, né? Sim. Que a gente
pode deixar estipulado o que você quer para o final da sua vida, caso você não tenha condição de se expressar, né? Pode, inclusive, nomear curador, para não ter que ficar aquela briga, né? Eu, por exemplo, tenho muitos filhos, eu não tenho nenhuma intenção de deixar meus filhos como curadores, até porque são todos muito apegados a mim, meu curador é o Vitório. Aí eu queria perguntar para a senhora, nesses casos, eu faço a escritura De testamento vital. a gente, assim, isso tem chamado de testamento vital. A gente tem criticado um pouco esse nome, porque testamento é pós-mortem, né? Então, mas popularmente ficou testamento vital, que são essas, né, diretivas de vontade, antecipadas de vontade. E nessas diretivas, obrigatoriamente eu tenho que nomear um curador? Não. Não necessariamente. E eu posso tratar de que assunto, além de, por exemplo, se eu quero que desliguem os aparelhos, caso eu não queira, que eu não quero ser submetida a experimentos, isso, além dessas questões existenciais, o que a senhora tem recebido mais lá, nesses chamados testamentos vitais? Então vamos lá. As diretivas antecipadas de vontade é para aquele momento em que você não consegue mais manifestar a sua vontade. Então a questão de procedimentos médicos, a questão de, não quero ser submetida a uma traqueostomia, pode também fazer até disposições pós-morte, por exemplo, eu quero ser cremada, isso aí a gente admite. Fora dessas disposições com relação a como você quer ser tratada em momento de incapacidade, aí seria o testamento mesmo, caso haja necessidade de alguma disposição patrimonial, até mesmo, né, não patrimonial, como reconhecimento de filho também é possível no testamento. Mas eu acredito, doutora, que nessa situação de nomeação de curador, você fazendo o testamento vital, pode ser feito, né, para esse momento de incapacidade, durante ali a vida ainda, aí vem na diretiva antecipada de vontade. Entendi. Doutora, só para esclarecer aos estagiários, existe uma irmã, Luciana Dadalto, que ela foi a primeira pessoa a falar sobre testamento vital no Brasil, que depois acabou se desdobrando por força de outras necessidades, que acabou convergindo, que é as diretivas antecipadas de vontade. O legal desse testamento vital é que você, com auxílio de um médico, ele vai orientar você a preencher sobre o que você pode dispor de vontade. Porque nós não temos, por incrível que pareça, total disposição do corpo, tanto que a eutanásia ainda é discutido, é proibido, são direitos fundamentais de quarta geração, que a gente discute se é um direito fundamental ou não, alguns países já admitem, outros não. Então eu não posso, por exemplo, num testamento, numa diretiva antecipada de vontade, falar que eu tenho desejo da eutanásia se eu não puder me expressar. Não. Mas a medicina evoluiu muito. E nós temos hoje condições de dar suporte de vida por muitos e longos anos. E às vezes a pessoa não quer. Então, até onde eu posso ter o suporte de vida com o auxílio de um médico, junto com um advogado, será feita uma disposição de vontade e será colocado no cartório. Agora, uma coisa bastante interessante que eu acho que todo mundo pode e deve fazer, sem custo nenhum, Eu já ia falar disso. Obrigado. Eu sabia. Eu sabia. Então, também a disposição com relação à doação de órgãos também pode ser feita nessa escritura de diretivas antecipadas de vontade. E doutora, pode fazer isso online? Pode. Então, nós tivemos em abril o lançamento da campanha, né? Todos um só coração, para transformar a tristeza em alegria. A possibilidade da lavratura das autorizações eletrônicas de doação de órgão. É um procedimento totalmente gratuito, que pode ser feito também em qualquer tabelionato de notas do país. Então, você faz pelo notariado, eu vou mandar para a doutora depois o link, tá? Escolhe quais órgãos você deseja doar. Este documento pode ser revogado a qualquer momento. Caso você fale, eu só quero doar um rim, e depois não, eu quero doar mais tudo. Órgãos e tecidos, então tem lá os órgãos e tecidos. Pode fazer novamente, aí revoga e faz, de forma gratuita, tá, doutora? Então, esse procedimento, ele é feito por meio de videoconferência para colher a manifestação de vontade e depois vocês assinam
no aplicativo do e-notariado, que fica aqui, né, na palma da E a mão. natureza é de escritura? A natureza é de um ato, a natureza é de um ato de reconhecimento de firma por autenticidade, tá? A natureza jurídica do ato. E este documento ele vai ficar acessível para o Ministério da Saúde, então tem um convênio. Então, toda vez que ocorrer o falecimento, os médicos entram em contato com a família, e é importante que as pessoas manifestem esta vontade enquanto vivos, para que a família possa ter conhecimento em um momento de falecimento e possam ali naquele tempo, que é bem curto, dispor desses órgãos para ajudar outras pessoas que necessitam. Nós já estamos fazendo aqui, a Renata está fazendo a minha, né, Beth? E doutora, última pergunta, e essa inovação agora de um certo, eu vou falar talvez o termo errado, um registro, acho que não é um registro, dos pets. Isso exatamente, que natureza tem isso? Qual que é a eficácia jurídica, os efeitos? Pra gente A natureza jurídica é de um registro, mas ele é feito no registro de títulos e documentos. Ah, não é passional. Não é. Então, tudo aquilo que não entra, aí nós temos o registro civil das pessoas naturais, que registra nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, todos aqueles atos da nossa vida civil. O registro de imóveis, com relação aos imóveis, e o título de documentos, que ele é facultativo, onde não cabe nos outros, cabe no títulos e documentos, para dar publicidade. Então, é a natureza jurídica de um ato mesmo de registro, visando dar publicidade. Que efeito jurídico tem isso, além de, assim, de ser um charme, vamos dizer? Só a publicidade mesmo, doutora, porque não tem uma Dizer regulamentação. Que aquele cachorrinho é seu. Isso, porque não tem ainda, o nosso Código Civil está avançando nisso, está sendo discutido, né? Então, aí a gente, talvez com essa alteração legislativa, possa ter, pode mudar. Então, eu queria, nesse encerramento, agradecer muitíssimo a presença dos dois brilhantes estudiosos da matéria. Agradeço muito o doutor Fabiano, a doutora Larissa. Gostaria muito de já deixar aqui o nosso convite para que os senhores voltem para, assim que a gente puder discutir as inovações do Código Civil nessa área extrajudicial, que é uma área muito cara ao nosso coração. Nós todos desejamos muito que essa área seja muito fortalecida para o bem da sociedade. E nós sabemos que vão haver debates agora no Congresso Nacional com essa minuta, né, entregue pelos juristas, e já estamos debatendo, mas seria muito importante que, se a senhora pudesse, o senhor também, doutor, voltarem, para que a gente pudesse também ter nossas opiniões, porque a lei está sendo feita, mas às vezes a gente nem consegue muito se pronunciar, porque a gente não conseguiu ver o alcance disso. E dizer que as portas da primeira vara, acho que posso falar do fórum, estarão sempre abertas para os senhores, como sempre estiveram, e a gente agradece muito em nome de todo mundo, esperando talvez repetir, porque foi muito importante esse nosso encontro, trazendo mais pessoas para desfrutarem desse grande privilégio. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, contem sempre conosco, né, Fabiano? A gente está aqui para somar. Eu falo, né, eu estou hoje como tabeliama, estive advogada, e a gente está aqui para contribuir com um mundo melhor, usar aquilo que nós somos, né, como instrumento para ajudar na vida das pessoas. E quando a gente atua num processo de família, eu sinto, como houve muita desjudicialização, eu sinto uma força de um pouquinho da magistratura, né, porque querendo ou não a gente põe a mão ali. Então nós temos também essa responsabilidade. E é uma grande honra estar aqui perto desses dois grandes juízes que a gente admira muito. E contem conosco, tá? Muito obrigada, né, querida? Que